Laura, Boa noite. boa noite. Tenha uma boa monitoria. Tchau, pessoal. Até semana que Professor, vem. boa noite. Boa noite. Muito obrigado aí. Oi, gente. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem. Ai, que bom. Gente, vou compartilhar aqui com vocês, monitoria, né? Deu nem tempo de respirar, Nossa Senhora, já fui falando direto. Mas, para a gente começar, a Carol me disse que vocês falaram sobre ácidos nucleicos, né, na semana passada. Foi de boa? Semana passada não, ontem, né? Foi isso que eu ia perguntar semana passada. É porque antes a monitoria era na segunda, né? Então era sempre semana passada. Agora que a monitoria é na quinta, logo depois da aula. Então é até diferente. Mas tá de boa, gente? Vocês acharam a matéria tranquila? Acharam difícil? Como é que foi? Eu não achei tanto, porque na semana passada, né? Porque essa semana não teve biologia do primeiro horário, já tinha começado o assunto sobre do DNA, né? Aí deu uma complementada. Entendi. Ah, perfeito, então. Então, é bom, né, quando começa uma semana e termina na outra, porque dá para relembrar. Sim. Vou compartilhar aqui minha tela, gente. Aí, deixa eu me encontrar. Aonde que é? Nossa Senhora, não minha câmera. Pronto. Ó, gente, vou abrir o chat aqui, que aí vocês conseguem me mandar as respostas, tá? E quando tiver uma quantidade boa de respostas, a gente corrige. Se vocês ficarem com dúvidas, vocês podem me falar, viu? Se tiverem achado a questão muito difícil, não deixa de falar, não. Pode me mandar aí no chat, no privado, né? Que aí eu vou fazendo junto com vocês, tá? Ó, essa primeira aqui. Os atletas obtêm sucesso através de muito treinamento. Entretanto, as características genéticas de cada indivíduo colaboram para um resultado final positivo. Aí, tem uma fita aqui, né? Essa fita aqui, só olhando para ela, vocês podem falar se ela é de DNA ou de RNA? Dá para falar? O que vocês acham? Quem falou? Laura. É o que, Laura? Não escutei. RNA. Boa, isso aí. Por quê? Porque tem o de uracila, não é? Isso, boa. Por causa da uracila. A uracila é a nossa chave, né? Quando a gente representa assim as fitas, geralmente a gente não representa a diferença, né? Se é ribose ou desoxirribose, então não dá para ver por aqui, pelo carboidrato, mas pelo nucleotídeo dá para ver. Então, sempre que você vê uma uracila, já mata a charada, beleza? Vou passar para a próxima, hein? Para a próxima, não. Para as alternativas. No esquema, as bases do DNA, que dão origem ao RNA mensageiro, no sentido da seta, são. Então, deixa eu voltar aqui. Pode digitar, gente. Digita para mim, em vez de digitar a alternativa, digita quais são as bases. Que é bom que vocês treinam fazer isso.
Olha só, gente. Essa aqui, então a gente tem uma fita, né? Como a Laura bem já falou com a gente tem uma fita de RNA. Então, para uma fita de RNA ser formada, você precisa de uma outra fita, só que uma fita de DNA. Gente, apareceu uma coisa aqui na minha tela, como é que eu tiro? Ah, não estava vendo nada. Então, aqui a gente tem uma fita de DNA. Para fazer a fita de DNA, como é que eu faço? Eu vou parear essas bases nitrogenadas, né? Então, como é que eu ia parear? O G, ele pareia com o quê? Com o C, beleza? O G sempre vai parear com o C. Pensa, gente, que nunca dois nucleotídeos com a mesma base nitrogenada vão se parear, porque não vai encaixar, né? Como se fossem pecinhas de um quebra-cabeça. Aí, olha só, com o U, o que encaixa com o U? O A? Isso, boa. O A. Com o A, o que encaixa? O U. Então, não, acho que é o C, não é? Ou não? Agora eu tô confuso. Não, olha só. Com o A, quem vai encaixar o T. Porque aqui, isso aqui, ó, é uma fita de RNA, né? Desse lado. Desse lado de cá, a gente vai fazer uma fita de DNA, que é a fita de DNA que deu origem ao RNA mensageiro. Então, essa fita de RNA mensageiro, o que ela vai fazer? Gente, o negócio apareceu na metade de novo. Essa fita de RNA mensageiro, o que ela vai fazer? Ela vai levar a informação que está lá no DNA lá para fora do núcleo, né? Para ela ser lida, essa informação vai ser lida, e aí a proteína vai ser produzida, né? Então, ela vai falar o que tem nessa... Que informação que é essa? A informação fala para a gente qual que é a sequência de aminoácidos, né? Que vai ser colocada lá para poder dar origem à proteína. Mas então, para ela ser formada, né, esse RNA, que é o mensageiro mesmo, ele que leva a mensagem lá para fora do núcleo, ele vai ter que se parear com o DNA, como se o DNA estivesse contando para ele o que está lá, né? Então, ele vai chegar o G pareia com o C. O U pareia com o A, porque o U ele é como se fosse o T do DNA, né? O A, se o U é como se fosse o T, o A vai parear com quem? Com T. Com o T. Isso, porque é DNA. O C. Com o G. Isso. O A. A. G. C. 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 G. G. A. T. T. Então, gente, ó, para vocês saberem qual que é qual, se está no DNA, não tem U. Então, se está falando de DNA, tudo que for U seria T. E se está falando de RNA, tudo que seria T vai ser U. E o resto a gente pareia. Beleza? Você pareia e troca o que for U para virar T, né? No caso do DNA. Beleza? Beleza. Então, tá bom. Então, aí, essa aqui, ó, a resposta seria... A resposta seria a letra D, beleza? Olha só, essas aqui, se a gente olhasse para as alternativas, a gente ia eliminar um tanto. Você nem precisava fazer toda ela, porque, olha, a primeira aqui tem um U, então não pode ser, porque está falando de DNA. Segunda, tem um U, não pode ser. A terceira, tem um U, não pode ser. A quarta não tem U, a quinta não tem U. Então, vamos parear. A hora que você pareia a primeira, G pareia com C, então a última foi eliminada. Então, só pareando a primeira dá para fazer essa questão. Beleza? Beleza. Então, tá bom. Deixa eu apagar aqui as anotações, né? Que
Ó, então vamos para a próxima. Essa próxima aqui, né, tem essa charge, ela fala assim. A mulher tá falando com o homem, né? Você não se parece nadinha com um rapaz simpático, de cabelos compridos, com quem me casei há 25 anos. Eu quero um teste de DNA para ter certeza que é você mesmo. Aí ela fala assim, ó. A partir de uma análise bioquímica da molécula citada nesse cartão, podem ser encontrados o quê? Tá andando. Ah, não, desculpa, meu microfone tá ligado, só respondi um negócio. Filho. E aí, gente, quem tá aí na sala, o que vocês acham? Olha só, gente. Essa primeira aqui, ó. A gente vê que nessa primeira alternativa, na primeira coisa da alternativa, né? No primeiro termo de todas as alternativas, tem desoxirribose e ribose. Então, vai ter que ser um ou outro. Qual que a gente vai escolher? A desoxirribose ou a ribose? É desox. Boa, desoxirribose, né? O DNA, ele tem o nome DNA porque é ácido desoxirribonucleico, né? Então, porque tem uma desoxirribose nele. E aí, depois, então já vai ser a A. Aí, vamos ver quais são as bases nitrogenadas que a gente pode encontrar, ó. Timina, beleza. Citosina, beleza. Adenina, beleza. Uracila, não, né, Não. gente? Não pode. Vamos para a próxima. Uracila, já, essa aqui acabou. Sobrou essa, vamos ver se pode ser. Desoxirribose, citosina, timina, guanina e adenina. Rolou. Beleza? Então, essa é a letra D. Isso aí. Então, vamos lá, gente, para a próxima. Gente, pelo amor de Deus, se ficar dúvida, vocês me falem, viu? Não deixem a dúvida passar. Olha só, essa questão a Carol falou que comentou dela com vocês na aula, né? Ela é assim. Em 1950, é uma questão do Enem. Em 1950, Evan Chagasse e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual à de timina, T, e a quantidade de guanina é igual à citosina na grande maioria das duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas e o total de pirimidinas eram iguais. Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. E aí ele fala assim, qual é a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a dupla fita de DNA formada pela fita simples, exemplificada pelo professor. Então, gente, vamos lá. O que vocês acham? Essa aqui. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Vocês lerem, inclusive, né? Porque essa questão aí tem que dar uma raciocinadinha maior. Vou dar um tempinho.
Se alguém também tiver dúvida e falar assim, olha, eu não sei por onde começar, aí me fala que eu ajudo. Eu tô assim, eu não tô entendendo muito mais questão, não. Olha só, então vamos fazer ela juntos. Seguinte. A gente tem aqui uma fita simples de DNA, né? Vamos fazer ela na prática e a gente vai entender o enunciado dela depois. Olha só. Eu tenho uma fita simples de DNA, né? Com 20 adeninas. Então, vou colocar aqui. Escrever aqui, né? Uma fita do DNA. A gente sabe que tem duas, né? Mas essa de cá, ela vai ter adenina, ela vai ter timina, ela vai ter guanina e ela vai ter citosina, né? Isso só me deixa em conta. Aí, ela foi e falou assim, ela tem 20 adeninas, né? Então, ela tem 20 adeninas, vou colocar o 20 aqui. Ela tem 25 timinas, então vamos pôr 25 aqui, né? Ela tem 30 guaninas. E ela tem 25 citosinas. Aí, beleza. Aí, como que essa fita aqui vai se parear, né? Essa aqui, esse A vai parear com quem? Com T. Vocês concordam que todos os As vão parear com T? Todos os As dessa fita de cá vão parear com T nessa fita aqui? Sim. Então, se aqui tem 20 As, desse lado aqui tem que ter quantos T's? 20. 20. Beleza. Agora aqui. Se desse lado aqui tem 25 T's, o que que tem que ter aqui? Pareado com esses 25 T's? 25A. Boa, exatamente. 25A. Mesma coisa aqui, ó. G. O que que tem que ter desse lado? 30C. Boa. Ó, escrevi o 30. O C, então tem que ter 30. Beleza. Desse lado de cá, G25. 25G. Isso aí. Então, olha só. Agora ele quer saber assim, ó. Qual é a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a dupla fita de DNA formada pela fita simples? Então, como o DNA ele vai ficar pareado, então a gente vai considerar isso aqui. Então, ele quer saber isso, olha só. Você tem 20 As desse lado e quantos As desse lado? 25, não é? Qual que foi a pergunta? Não escutei. Olha só, qual é a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a dupla fita formada pela fita simples, exemplificada pelo professor? Então, olha só, se eu tenho 20 As desse lado, quantos As desse lado que eu tenho? 25. 25, né? Então, quantos As que eu tenho no total? 45. Então vai ser 45. E quantos T's que eu vou ter no total? 45 também. 45. Por que eu tenho a mesma quantidade que eu tenho de A, eu tenho de T? Porque os dois têm a mesma quantidade um do outro. Isso, porque os nodos sempre vão parear, né? Se eles sempre vão parear, eu sempre vou ter a mesma quantidade. E aí depois, ele me falou aqui, né? Ó, G. G eu tenho quantos? 55. Boa. G. Eu tenho 55 e o C eu não vou precisar nem te contar agora. Mas se eu quiser contar, eu vou ver que vai dar certo. Né? Também vai ser 55. Gente, então, a gente vai encontrar
A alternativa aqui, ó, C, né? Olha só. 25, 25, 55, 55. Beleza? Deu para entender? Agora eu entendi. Só não estava entendendo como é que era para começar mesmo. Essa foi a minha dúvida. Essa aí, quando você vai começar, sempre que você for fazer esse tipo de questão, você vai começar fazendo, variando. Então, você vai pensar assim, olha, se eu tenho, te falo assim, ó, eu tenho 20 A's, o que que eu tenho com 20 A? Em uma fita simples, né? Se eu tenho 20 A, então, ó, vou ter do outro lado 20 T. Aí, vou ver quantos T's que eu tenho naquela fita simples. Ó, 25. Nossa, eu tenho 25, eu vou ter 25A, então vou somar para ver. Tem algumas questões, gente, que elas nem falam sobre a fita simples, elas falam assim. Você tem, na fita dupla, você tem 45 adenina. Se te falou só essa informação, você consegue falar quanto que tem das outras? Não, acho que não. Olha só, se ela te falou aqui, ó, que eu tenho 45 adenina, você consegue falar pelo menos de quem? Do T, pelo menos. Pelo menos do T você consegue, né? Aí, para outra, ela teria que te falar qual que é a quantidade total, né? De nucleotídeos ali. Mas, então você consegue. Tem uns outros exercícios que são sobre isso, que eu não trouxe hoje porque eu acho que não vai dar tempo de fazer. Mas, se vocês quiserem, depois eu posso postar lá no Drive. E aí vocês podem praticar isso, porque eles são muito legais de fazer. Vocês vão ver, a hora que pegar a prática, né? Vocês vão ficar assim, nossa, eu tô craque nisso aqui. Beleza? Beleza. Então tá. Olha só, vou apagar isso aqui que eu desenhei. Depois eu apago que eu puxo. Pronto. Então vamos lá, gente. A4. A figura representa esquematicamente um nucleotídeo. Esqueci de pôr a figura. Mas pensa no nucleotídeo. Essa molécula é de extrema importância para todos os seres vivos em razão dos diferentes papéis que desempenha no interior das células. Um dos papéis está relacionado à sua capacidade de formar diferentes polímeros no interior das células. Analise as proposições em relação ao nucleotídeo. Vai lendo aí que eu vou pegar a imagem do nucleotídeo, gente. Eu peguei essa imagem mais cedo, eu copiei, eu não colei aqui. Aquela hora que eu vi, que eu até digitar assim, ó. Em um minuto eu arrumo a imagem lá. Acho. Vamos ler uma por uma. Essa estrutura molecular é encontrada nas células de todos os seres vivos. O que vocês acham? Eu acho que sim, porque no texto eu também afirma que isso é encontrado em todos os seres vivos. Ah, boa! Isso aí. Guilherme, você fez uma coisa muito boa, que pegar a informação do texto. Às vezes o texto está falando uma coisa com a gente passa batido, né? Mas isso aí. Gente, é verdade, né? O ser vivo, todo ser vivo tem que ter informação genética, porque senão como é que ele vai passar essas informações? Como é que ele vai ter essas informações? Né? 2. Existem 5 tipos de bases nitrogenadas que podem se ligar ao açúcar. Essa eu fico no talvez, mas eu acredito que sim. Olha só, essa aqui você tem as bases, né? Você tem adenina, a timina, a guanina, a citosina e a uracila, porque a uracila ela vai se ligar ao açúcar quando esse açúcar for um açúcar de for uma ribose, né? Do RNA. E vai se ligar a timina vai se ligar
ao açúcar quando esse açúcar forma desóxido de bose. Beleza? Então, essa Beleza. tá certa. O açúcar que se une ao fosfato e à base nitrogenada tem em sua estrutura 5 carbonos. Não, acho que não. Ó, gente, essa aí vocês podem contar aqui. Olha só que legal. Você vai ter... É uma pentose, né? Então, ela vai ter 5 carbonos. Beleza? Esse açúcar. Lembra quando a gente falou de carboidratos, que a gente falou assim, tem os açúcares de 5 carbonos, eu até falava isso com vocês. Quando a gente for fazer exercício de ácidos nucleicos, vocês vão ver aonde que eles estão, porque a gente só fez exercício de açúcar de 6 carbonos, né? Então, como exemplo, a glicose, né? A glicose tem 6 carbonos. Então, a gente fez esses exercícios, aí eu falei com vocês, depois a gente vai fazer o açúcar, que tem o açúcar de 5 carbonos. Então, são esses, os tão esperados carboidratos que estão no... Não, mas essa aí também é só olhar na imagem, né? Também tá dizendo. Mas é só olhar na imagem também, né? Você pode olhar, mas é porque como é uma imagem representativa, né? Essa imagem aqui não tá te falando isso. Se fosse uma representação química, ela ia ter que indicar outras coisas. Então, por exemplo, aqui a base. Tem alguma coisa que vocês representam lá na química que vocês colocam um quadrado, ou que vocês colocam uma bolinha? Não tem esse símbolo, né? Não, isso parece mais informática, que eu tava até estudando hoje. Ah, é? Então... Sim, chama banco de dados, aí isso aí parece informação, no caso, né? Quando você vai formar um diagrama. Tem mais cara aqui. Entendi. Chique. Não entendo nada de informática, Guilherme. Mas essa parte não é nem programação, chique. é só juntar informação mesmo, tipo, do assunto que você quer fazer. Não é nem programação em si. Isso é ótimo, né, de fazer. Então, e justamente, então, isso é uma representação esquemática, né? Que você faz para poder conseguir representar alguma coisa. Então, aqui, ó, o que está escrito aqui? Esquematicamente. Né? Então, a gente não poderia dizer assim, porque a gente não está vendo a estrutura química, né? Igual vocês estão vendo lá na química orgânica, né? Lá com o Thiago, vocês devem estar percebendo que você não representa as estruturas com uma bolinha, né? Um fosfato. Fosfato você tinha que ter no mínimo, o P de fósforo, né? Então... Então, só a forma geométrica, tá falando que é um que se liga no outro, que se liga no outro. Isso, forma geométrica. Era o essa pentágono palavra em si que eu não estava buscando, que eu já fugi. Então esse pentágono aí é só para representar, não é porque ele tem 5 carbonos, é só porque é uma imagem, imagem não, né? Uma forma geométrica. Muito provavelmente ele foi escolhido aqui porque ele tem 5 carbonos, mas você não pode olhar para ele e falar que por isso ele tem 5 carbonos, porque isso é uma representação esquemática, entendeu? Se ele estivesse representando a estrutura química, aí sim você poderia dizer. Mas como ele não está, então não pode. Mas ele foi escolhido porque fica muito parecido. Quando você representa quimicamente, você vai ver que fica muito, muito parecido. Quer ver? Vou te mostrar. Vou pegar aqui uma imagem. Olha só. Tá vendo? Aqui do lado. Olha só, quando você representa, tá vendo que parece um pentágono, né? Só que aqui não é um carbono, aqui é um oxigênio. O outro carbono, ele tá aqui. Beleza? Beleza. Mas é por isso que foi representado dessa forma. Então, tá bom. Vou deixar essa imagem aqui, a hora que vocês forem estudar, né? Vocês podem ver. Então, bora, gente. Os nucleotídeos são as unidades que formam os ácidos nucleicos. O que vocês acham dessa?
Verdadeira, não? Boa, verdadeira. Os nucleotídeos se ligam por meio de suas bases nitrogenadas e também estabelecem ligações entre o açúcar de um com o fosfato de outro. Isso aqui vocês não viram, né? Na aula. Isso que a Carol comentou comigo, acho que vocês não chegaram a ver. Né, tô até pensando aqui. Não, só para falar. Vocês vão ver que é isso que vai acontecer, né? Então, quando você tem a ligação de nucleotídeos, olha só, tá vendo que você tem o fosfato aqui, a bolinha, né? Geralmente representa esquematicamente como a bolinha mesmo. Você tem essas representações aí, Guilherme. Não é química, mas esquematicamente. Aquele diagrama que estava naquela questão, é como se fosse isso aí, só que de lado? Exatamente. Esse aqui está de cabeça para baixo, né? Mas exatamente isso aí. Porque você tem um açúcar aqui, né? Um açúcar aqui. Aqui você tem o fosfato e aqui você tem a base nitrogenada. Então, vai acontecer isso. Olha só, o fosfato, ele vai com açúcar, né? Ele vai sempre ligar dessa forma. Beleza? Beleza. Então assim que são verdadeiros. Assim que é verdadeiro. Então, essa aqui, gente, ó, todas as afirmativas são verdadeiras. Beleza? Beleza. Olha só, gente, essa aqui, não quero que vocês façam ela é uma questão tranquila. Eu acho que vocês vão achar ela bem de boa, mas prestem atenção nos detalhes da questão, porque eu vou perguntar dela depois. Fazer uma outra pergunta. Testes genéticos. A ciência se antecipa à doença. Com o avanço no mapeamento de 100 mil genes dos 23 pares de cromossomos no núcleo da célula, projeto Genoma, iniciado em 1990 nos Estados Unidos, já é possível detectar, por meio de exames de DNA, o ácido desoxirribonucleico, a probabilidade de uma pessoa desenvolver doença. Sabe-se que o citado mapeamento é feito a partir do conhecimento da sequência de bases no DNA. O esquema abaixo que representa o pareamento típico de bases encontradas na molécula do DNA é: Só de olhar uma eu consegui achar aqui. Conseguiu, né? Olha Foi só. justo a primeira que eu olhei. Quando é letra A é até paia, né? Porque você já olha, é bom, na verdade, a gente gosta, né? Porque você já bate o olho, você já marca e já passou, seguiu a vida, né? Sim. Mas olha só, gente, isso aí. Então, a letra A, você mostra, né? Mostra o C pareado com G, A pareado com T, né? Citosina com guanina, adenina com timina. Vocês conseguem perceber, gente, esses tracinhos que estão entre elas? Vocês conseguem perceber alguma coisa sobre esses tracinhos? São quantas? Tá ligando? Sim, está mostrando o pareamento que está acontecendo entre as bases, mas está acontecendo um pareamento específico aí, né? Vocês estão vendo que tem alguma diferença? Porque, olha só... Não, tá igual, que é tipo 3 linhas mais 2 linhas, mais 2 linhas, 3 linhas. Aí depois... repete mesmo. Não, olha, depois ele repete 2, 3 linhas, e depois 2 vezes 2 linhas. Mas... Pode falar, Laura. A citosina e a guanina estão 3 linhas e a timina e a adenina estão 2 linhas. Exatamente. Exatamente isso. Quando é a citosina com a guanina, você tem 3 ligações. Essas ligações, vocês lembram das ligações de hidrogênio, quando a gente falou lá da água?
As pontes de hidrogênio? Lembram? Ó, gente, depois vocês vão lá e reassistem um pedacinho da aula de água para vocês lembrarem da ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, ela vai acontecer entre as bases nitrogenadas. Então, são formadas pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio, elas são responsáveis pelo pareamento da base para a base ficar lá pareada, né? Então, elas vão ficar unidas as duas fitas de DNA. E aí, olha que interessante. A citosina ela vai estar sempre pareada com a guanina, lógico, né? Mas ela vai estar pareada com 3 ligações, sempre. E a adenina, ela vai parear com a timina e vai ser sempre 2 ligações. Ela não consegue fazer 3, ela só faz 2, por causa do formato mesmo, né? Por causa de como é a molécula. Então, ela consegue fazer só 2 ligações. E aí, então, gente, fiquem com essa informação para fazer a questão 6, que também é uma questão do Enem. E vocês vão precisar muito dessa informação na cabeça para fazer essa questão. Se for o RNA, esqueci o nome do negócio lá com o... Ele também é 2? Isso. Então, quando você está fazendo o pareamento, né? Aí sim. Mas depois não, porque ele vai ficar fita simples. Né? O DNA ele vai ficar estabilizado naquelas ligações. Ah, entendi. Beleza? O RNA tem que lembrar que ele é fita simples, mas o RNA também faz porque ele também tem essas bases nitrogenadas. Então, Deixa eu ter como levantar um pouco. Ah, não, pode deixar. Era o meu zoom. Era o seu zoom? Tá. É, porque eu deixei um pouco de zoom, aí a questão tava cortada. Deixa eu ver se eu fazer assim, ó. Se quiser. Ah, assim fica melhor. Né? Vocês também, essa questão, vocês olharem e falarem assim, não sei nem por que eu começo a pensar isso. Acho que nem faz sentido, aí vocês me falam. Né, eu fiquei um pouco de dúvida pensando aqui. Ela é uma questão que dá dúvida mesmo. Porque, olha só, vamos lá. O que a questão quer? Né? Ela quer separar, ela vai aumentar a temperatura, né? E aumentando a temperatura, ela vai conseguir separar as fitas de DNA, né? E aí, fazendo nessa técnica, né? Na reação do PCR. Primeiro passo, né? Nessa técnica vai ser a separação das fitas. E aí, para separar as fitas, a gente precisa aumentar a temperatura, né? Se isso for temperatura. E nesse tipo de reação
Então, olha só. Vocês concordam comigo? Olha, pensa aqui. Se a gente tem duas pontes de hidrogênio sendo formadas, a gente vai precisar de uma força, né, para separar. De uma força, não. Vamos pensar numa quantidade de energia suficiente para que ela seja quebrada, essa ligação. Beleza? Tem três, né? Você tem duas ligações de hidrogênio aqui, então elas vão ter que ser quebradas. Mas, o que acontece? Você pode, se você tiver uma terceira ligação de hidrogênio, vocês acham que vai precisar de mais energia, menos energia ou a mesma quantidade? Eu acho que mais. Para quebrar a terceira. Isso, você tem uma ligação a mais, você vai precisar de mais energia. Então, vocês concordam que se a gente tiver mais ligações duplas acontecendo, né? Não é uma ligação dupla, na verdade, mas bases hidrogenadas se ligando por duas ligações de hidrogênio, a gente vai ter no total menos ligações de hidrogênio do que se a gente tiver várias bases que fazem 3. Olha só, se eu tiver três pares de bases, né? Fazendo 3 ligações de hidrogênio. Quantas ligações de hidrogênio que eu vou ter no total? Calma, eu não entendi a pergunta. Olha só, se eu tiver 3 pares de bases, né? Que estão fazendo essas 3 ligações de hidrogênio cada. Então, tenho 3 da dupla citosina-guanina. O que vai acontecer? Quantas ligações de hidrogênio eu vou ter no final das contas se eu quiser quebrar todas? Tenho 3. 9, né, gente? Se cada uma tem 3, olha só. Citosina-guanina tem 3. A outra citosina-guanina tem 3. Outra citosina-guanina tem 3. Então, 3 mais 3 mais 3, 9. Aí, se eu tiver 3 timina-adenina, quantos que eu vou ter? 6. 3 timina-adenina. Quantas que eu vou ter no total? 2 mais 2 mais 2, né? Que é 6. Então, vocês concordam comigo que para separar aquela fita que tinha muita guanina com citosina, eu precisei de separar 9 ligações de hidrogênio e na outra eu precisei de separar só 6. E tinha a mesma quantidade de nucleotídeos ali? Deu para entender, né? Que se tinha 3 pares, então tinha a mesma quantidade, mas quantidade de ligações de hidrogênio diferentes. Então, olha só. Se eu quiser separar uma fita, pegar uma fita grande, enquanto mais adenina e timina eu tiver, e menos citosina e guanina eu vou ter, mais conjuntos de 2 ligações eu vou ter, e menos de 3 eu vou ter. Então, eu vou precisar de menos energia para poder separar. Deu para entender isso? Não ficou confuso? Não, calma, é de 3 que vai gastar menos energia para cortar do que a de 2? Não, a de 3 vai gastar mais energia. Porque eu preciso quebrar 3 ligações. Eu falei o contrário? Acho que você falou o contrário, porque eu também fiquei confuso aqui. Não, gente, foi mal. Se eu falei o contrário, me desculpa. Olha só, se eu tiver 3 ligações de hidrogênio, eu vou precisar mais energia do que se eu tiver 2 ligações. Beleza? Beleza. Eu não tinha entendido que falou o contrário. Ah, tá. Desculpa. Então, por causa disso. Então, com isso que eu falei com vocês conseguem pensar em qual que vai ser a fita que a gente vai querer? A gente vai precisar de menos energia, então uma temperatura menor para separar?
Eu acho que na C, não? Que ela Boa, apresenta mais exatamente. A e T. Isso, exatamente. A C, se ela apresenta mais A e T, então vai ser ela. Beleza? Boa. Agora entendi. Todo mundo entendeu, gente? Pode perguntar, quem tiver dúvida, viu? Eu entendi. Entendeu? Ai, que bom. Depois, se vocês quiserem me mandar a pergunta, alguma coisa, vocês podem me mandar, pode me mandar depois, né, quando vocês forem refazer, alguma coisa assim. Gente, a última questão também é uma questão do Enem, a gente vai fazer ela rapidinho. Um fabricante afirma que um produto disponível comercialmente possui DNA vegetal, elemento que proporcionaria melhor hidratação nos cabelos. Sobre as características químicas dessa molécula essencial à vida, é correto afirmar que o DNA... Tentem fazer essa, gente. Me falem o que vocês estão pensando. Não, que se for a base do DNA, vai ser a mesma. Não vai mudar isso. Boa! Ô, Guilherme, você matou a charada da questão. Porque a primeira coisa, né, que fala aqui, ó, de qualquer espécie serviria porque ela tem a mesma composição. Gente, o DNA ele vai ter a mesma composição, né? Em todos os seres vivos, o DNA vai ter a mesma composição química, né? O que vai mudar vai ser a quantidade, né, de pares de quantidade de nucleotídeos. Então, você vai ter mais nucleotídeos, às vezes menos nucleotídeos, você vai ter moléculas maiores ou menores. A sequência, né, que estão as bases nitrogenadas, então essa sequência que é muito importante, né? Mas a composição química vai ser a mesma, né? A composição química é essa que a gente está estudando, inclusive, que são, que a gente já estava vendo aqui, né? A gente tem sempre um açúcar, uma base nitrogenada, um fosfato, né? As bases nitrogenadas a gente só tem 5, né? O grupo fosfato vai ser o mesmo, o açúcar vai mudar de ribose para desoxirribose, mas assim, vai ficar do mesmo jeito, né? Então, vocês podem pensar sempre nisso. Beleza? Beleza. Então, essa questão era isso. Gente, eu acho que essa é a primeira vez que a gente terminou a monitoria pontualmente e fazendo todas as questões. Olha só, eu vou postar agora lá no Drive, porque eu vi aqui que eu tô, assim, super em falta com vocês, porque a última lista que eu postei foi sobre carboidratos. Então, eu vou postar todas agora, nesse minuto. E aí, foi aquela de lista de revisão que a gente fez, que foi carboidratos e água. Então, eu vou fazer e vou mandar. Beleza? Vou colocar agora lá no Drive, que vocês podem acessar. Então, quem tiver dúvida, gente, vocês podem sempre me mandar no WhatsApp, que eu respondo, eu mando áudio, né? Quem já me mandou dúvida sabe que eu mando áudio, que a gente tira as dúvidas todas, então vocês podem ficar à vontade, viu? Para me procurar. E aí, não fica com dúvida, não. E essa semana vocês vão fazer simulado também, né, gente? Estão animados? Só meio cansado já de pensar que vou acordar cedo e ficar mais 3 horas fazendo prova. Acho que essa vai demorar mais para fazer, porque vai envolver cálculo. Essa prova, ela depende, né? Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos, porque tem gente que demora mais quando tem muita coisa para ler. É meu caso. Seu caso? Né, dependendo da questão, quando eu não entendo e é muita coisa grande para reler, nossa. Aí, ó. Mas é desse jeito.
Então, mas assim, vai dar certo, gente. É bom que assim, é só 2 finais de semana, né? E aí acaba. Depois tem mais. É bom que vocês vão treinando pro Enem. Porque Enem, assim, é uma prova de resistência, né? Então, treinar essas coisas, treinar ficar muito tempo fazendo prova, esse tipo de coisa, assim, isso vai ajudar muito vocês. Estou colocando lá agora, viu, gente? Ó. Pronto. Ó, já tem um aviso aqui que eu não posso colocar porque está aberta. Pronto. Gente, já está adicionado lá no Drive. Então, vocês podem ficar à vontade, viu? Podem refazer alguma questão que vocês quiserem. Mas vai cair o que de matéria no simulado, na parte de química? Isso aqui é biologia, viu, gente? Ah, é biologia? Não, mas biologia também é um pouco de química. Eu esqueci de perguntar da última vez do professor de química. De biologia é tudo que vocês já viram até agora. Então, toda essa matéria que vocês já viram, desde o que começou até agora, até semana passada, né? Que o simulado já estava pronto. Mas, então aí é isso. E de química eu não faço a menor ideia, Guilherme, porque aí você tem que perguntar para os professores de química. É, eu esqueci. Amanhã tem monitoria com o Thiago, aí você pergunta para ele. É. Nossa, é porque hoje teve mais parte de química, eu até confundia na hora. Não, essa matéria está sendo ótima, porque está todo mundo confundindo, já deu para ver, né? Então, toda hora alguém me pergunta coisa de química, às vezes vocês me mandam dúvidas de química no WhatsApp, eu fico assim, gente, eu não sou professora de química, não, gente. Estão me confundindo. Ah, mas nossa, aqui teve muita química, porque eu tenho mais dificuldade em química para lembrar desses troços. Aí hoje eu usei mais o meu cérebro para lembrar. Essa matéria, ela tem muita química mesmo. Inclusive, ela é boa aprender junto, sabe? Então, às vezes, se vocês quiserem até depois na aula de química comentar de alguma coisa de biologia, né, de alguma molécula que a gente está estudando aqui, quiserem comentar lá, é até legal, porque a gente vai fazendo essas associações, né? E tem tudo a ver. Essa matéria, inclusive, chama bioquímica, né? Então, vocês estão aprendendo a parte da biologia, a parte da química, que, assim, é aplicada à biologia. Então, vocês confundem, mas vocês confundem com razão, gente. Beleza? Beleza. Então, gente, beijo para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até, professora. Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite.